Ser professor é muito complicado, porque você vai lidar com várias pessoas e cada uma tem uma educação diferente. Alguns têm um pouquinho mais, outros têm um pouquinho menos, né? Algumas pessoas tiveram uma socialização adequada quando crianças e sabem se comportar em um meio social e outras não. Dependendo da idade dos alunos, tem uma questão de poder com o professor, de querer mostrar que sabe mais ou que o professor sabe menos. E ser professor não é só ter o conhecimento. Isso é simples. Sim. É a parte mais simples, na verdade, né? Ser professor é você conseguir passar esse conhecimento. Exato. A maneira como você passa a informação. Exato. Esse é o pulo do gato do professor. Porque ler um livro todo mundo consegue. Agora, explicar aquele livro Exato. de uma forma que o outro entenda, levando em consideração as dificuldades e as potencialidades individuais. Então, o professor tem um trabalho muito complexo. Agora, muitas vezes os pais não ajudam, né? Os alunos não ajudam. A estrutura das instituições também não ajudam. Mas, por exemplo, uma coisa também que me chamou a atenção existem escolas, e isso existe, obviamente eu não vou dar nomes, que, por exemplo, proíbe o professor de falar não para os alunos. A palavra mesmo. A palavra não, ela é proibida. Então, se o aluno está fazendo alguma coisa errada, não pode falar, ei, não é para fazer isso. Tem que falar de uma outra forma que ele entenda que não pode fazer, mas não pode dizer a palavra não. Eu não sei há quanto tempo isso já existe nas escolas, mas eu já vejo pessoas aí de 18, 19, já de um jeito diferente. Uma pessoa que reage mal a qualquer coisa que o professor fale, ou o palestrante. Eu estou falando isso, mas não é dos meus alunos. Mas como eu dou muita palestra, eu vejo às vezes a pessoa na palestra. Por exemplo, eu dou palestra de reprodução. Dependendo do que eu fale ali, o aluno se sente totalmente ofendido. Porque eu falei, sei lá, a palavra pênis. Ele se sentiu totalmente ofendido porque eu falei pênis. E eu acho que isso já vem de uma coisa dessa educação, já que ele pode tudo, e nunca é não, e tudo mais. Essa criança hoje, que está crescendo sem ouvir o não, como que vai ser? Que adulto que ele vai ser? Então, não temos bons prognósticos, né? De uma pessoa que não tem capacidade de lidar com a frustração. Então, acho que começa pelos pais. Os pais precisam entender que nós preparamos os filhos para a vida. E a vida diz não. Na maior parte das vezes, inclusive. A vida frustra, a gente fica chateado, a gente fica triste. E o que a gente faz com aquele sentimento? Então, se eu tenho 4 anos e o meu amiguinho rouba o meu brinquedo, eu vou lá e bato nele. Mas se eu tenho essa atitude quando eu tiver 18, 20, essa atitude infantil de não saber lidar com a frustração e dar chilique, gritar, eu vou ser péssimo para mim mesma. Eu não vou conseguir construir nada na minha vida, porque tudo que a gente constrói passa por frustração. Então, quando eu aprendo alguma coisa nova, eu vou ter que errar várias vezes antes. E errar me traz frustração. Sim. Tem um caso muito específico que eu gosto de contar essa história, porque para mim eu tomei um choque tão grande quando eu ouvi, que uma pessoa, o menino fez 9 anos, e aí no aniversário de 9 anos, o tema era reinado, né? E na hora dos parabéns, coroou a criança, assim, ó. Deu um coroazinho na criança. Que fofo, né? Gente, os nossos filhos são importantes e especiais pra gente. Lá fora, eles são mais um. Eles não vão ser especiais pro chefe. Ele não vai poder dar chilique pro chefe, quando o chefe falar não pra ele. E aí, o que a gente quer para essas pessoas no futuro? Para esses adultos? Que eles não saibam lidar com frustração, que não só na vida pessoal, quanto na vida profissional, eles não consigam se desenvolver, porque tudo dói, tudo machuca. Então, quando a gente chega na escola, numa escola que endossa esse tipo de comportamento, que não transforma as crianças em pessoas que vão agregar a sociedade e agregar a si mesmas, é uma escola que perdeu a função. Sim. Então, a escola não é só ensinar. Isso é muito pouco. Educar é em casa, mas a escola prepara para a vida, porque a socialização ocorre dentro da escola. Né? Então, além dos conteúdos, eu também aprendo a me comportar, a respeitar a autoridade, a me organizar nos meus estudos, a saber o que é uma organização, a saber as consequências quando eu não me organizo e tiro lá um 0 na prova.
E quando eu sou frustrada, o que eu faço com isso? Eu dou chilique, eu vou reclamar pro coordenador, eu falo pro meu pai brigar com o professor. Tem uma amiga minha que é professora que recentemente passou por isso também. Falou um não pro aluno, a mãe foi lá. Por que você falou não para o meu filho? Ele ficou triste, ele chorou. Ele ficou triste, é isso. Então, nunca ele vai ficar triste na vida dele. Pro resto da vida dele, ela estará do lado para protegê-lo de todas as tristezas. Só que não, né? Pois é, então, eu fico imaginando essa criança adulta indo numa entrevista de emprego, descobrindo que uma vaga vai ter 20 pessoas ali fazendo aquela entrevista e que de repente não vai passar. Sim. A vida vai acabar para essa pessoa, né? Sim, sim. Ele não vai conseguir lidar. Então, eu conheço jovens que falaram assim para mim. Foi muito curioso esse jovem, que não é meu paciente nem nada, mas ele falou, então, você acredita que eu me formei e eu fui procurar emprego e queriam me dar de assistente? Eu não vou trabalhar de assistente, porque eu tirava não sei quanto na faculdade. Eu falei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa, você não vai começar como CEO da empresa. É lá de baixo que você vai começar e você vai provando o seu valor, você vai provando como você vai se desenvolver ali. É assim que você vai crescer na sua carreira. Então, essas crianças que acham que podem tudo vão se transformar nesses adultos. Que passam por cima das pessoas, que puxam o tapete das outras porque elas merecem mais. Uhum. Porque elas são mais especiais.